Estamos voltando aqui. Ô, Igor, eu juro que eu nunca mais vou fugir da aula, tá? Você não presta contas a mim, né, Luciane? Você presta contas a você mesma, tá tudo bem. Não, eu juro que eu nunca mais vou fugir da aula. Eu vou até lá assistir agora a aula que o bicho pegou aqui. Participar da reunião do conselho, o caldo entornou aqui. Eu vou ali pra aula, viu, Joyce? Amanhã eu volto. Na verdade, Ô, gente, muitas coisas precisavam ser conversadas desde o começo e a gente foi dando espaço e tempo para que o novo secretário achasse em que chão ele quer pisar, como que ele quer e entender quem são os parceiros dele. E a gente está entendendo que ele ainda não entendeu que o conselho é parceiro. E parceiro é aquele que sim, estava antes que você. E na hora que você precisa perguntar sobre qualquer espaço, independente de dessa vez ser o galpão, né? Qualquer outro. Gente, estou pensando dali ser um espaço híbrido, ou estou pensando de ser só para artesanato. O que vocês acham de ser uma casa voltada para dança? O setorial é para isso, né? Porque daí quando a Samanta responder, ela não está respondendo pelo interesse da Samanta. Porque ó, tem gente querendo entrar ali. Já tô. Ah, tá. Rolou um desgaste, porque na verdade a gente está há muito tempo levando devagarzinho para ver como que a gente consegue ir se ajeitando e falando as coisas que são necessárias, justamente para não dar esse estresse. Mas infelizmente dessa vez aconteceu e é complicado porque numa reunião online você não consegue ficar interrompendo o outro e sanar uma discussão para talvez parar ou para dar um outro ponto de vista. No online fica tudo mais complicado, um fica cortando, entrecortando a fala do outro e o fato da gente estar calado vendo os dois tentando ali entrar um no áudio do outro era esperando uma brecha para tentar acalmar os ânimos que demorou para conseguir esse espaço, né? Sinto muito, assim, eu de verdade queria muito que o Almir voltasse, mas acho que ele não volta agora para esse último bloco, porque estava só para encerrar. A Daisy está pedindo a palavra, né? A Ok. palavra era minha, eu passo para você, Daisy. Pode falar, depois eu falo. A palavra, mas na verdade o Almir não tinha voltado, né? Principalmente ele. Eu deixei. Ficou o microfone. Eu vou fazer. o áudio está cortando muito, não entendemos nada que você falou. Tá. Não, eu disse que, na verdade, eu pedi a palavra, mas eu não sabia que o Almir não havia voltado. E como assim, agora, dessa vez, eu acho que vou fazer meio que o advogado do diabo, porque eu entendo também algumas coisas que o William falou, eu precisaria falar isso, mas com o Almir. Então, deixa para a gente conversar em outra oportunidade, né? Eu acho que teve aí um ruído, né, de comunicação. Em algum momento, eu acho que eu me coloquei no lugar do William, né, pelo pouco tempo que eu fiquei na gestão, e que tem algumas coisas também que talvez ele nem saiba se expressar, mas que tinham que ser melhores explicadas, né? Acho que é isso. Mas não adianta, o Almir não tá. Conversa com ele no privado, fazer o quê? Gente, e isso é uma questão assim, a gente vai precisar aí se organizar para a gente manter a nossa presidência, né? A gente já teve o impercalço no início Almir que o tá vice. voltando aqui para a reunião. Ah, Agora é a oportunidade. Voltou, Almir. É só a palavra, Daisy. Agora o Almir está aqui, por favor. Então, eu pedi a palavra, daí eu soube que você não estava e eu não quis mais a palavra, mas como você está, então eu vou falar. Primeiro, respira, amor das nossas vidas, tá? Porque você não pode simplesmente pegar, chutar o pau da barraca e sair, não, tá bom? Tá certo que eu já fiz isso? Eu já fiz isso, mas você é diferente, né? Queria dizer o seguinte, eu entendi, eu sei até qual é a sua mágoa, vamos dizer assim. Eu sei que a gente, enquanto conselho, precisa vamos falar assim, precisa se impor, né? Precisa dizer que a gente está aqui e que a gente faz parte de todo esse processo. Mas
quando o William disse assim, eu não trabalho para o conselho, eu acho que o que ele quis, eu acho não, gente, eu tenho certeza, porque eu já tive essa sensação também, que o que ele quis, na verdade, foi dizer que ele precisa de uma autonomia enquanto gestor para tomar algumas decisões. E é claro que a gente pode dizer para ele assim, puxa vida, William, nas próximas, conversa com a gente, né? Você quer saber de dança? Aqui tem setorial de dança, quer saber de teatro? Aqui tem setorial de... Vamos conversar, né? Mas eu não acho que ele quis... e eu acho que quando ele disse assim, se eu não valorizasse o conselho, que alguma coisa assim, não estaria aqui desde as 6 horas, também vale. Porque esses dias atrás, a gente fez uma cobrança bem séria, né, para ele, e eu acho que eu pelo menos senti, gente, não sei, que ele teve escuta, né, apesar daquele problema lá, tava aquela discussão na hora, que é uma característica dele, e é uma característica minha e de Almir também, né, de se exaltar, mas eu senti que depois disso, ele vem sim, pelo menos na parte de publicação, né, e de estar conversando, e de tá se aproximando da gente, né? E quando ele fala que ele não trabalha é porque assim, se ele tiver também que a todo momento tá chamando o conselho para tomar decisões, fica complicado para ele também. Então, eu entendo assim, ó, o que que eu quero dizer? Não é que a gente está errado enquanto conselho de querer participar dessas decisões, mas que ele também tem uma autonomia, né? Então, é só assim, abaixar os ânimos agora, eu acho. Tentar uma outra conversa num outro momento e dizer, olha, realmente você não trabalha para o conselho não trabalha para a secretaria, trabalhamos juntos, né? Trabalhamos juntos e o que a gente sentiu, na verdade, é que você colheu uma informação de um artista e aí a gente acha que esse um artista falou somente por ele, quando, na verdade, o conselho procura falar por todo mundo, uma categoria, né? E a gente trazer isso de volta para o William, outra oportunidade, né? Mas, assim, não acho que ele quis, de verdade, gente, acho que foi ruído mesmo, né? Ele não quis dizer que ele não precisa do conselho, que ele não está nem para ir para o conselho, não é isso. Acho que o que ele quis dizer é que algumas decisões ele vai ter que tomar enquanto gestor, porque, por exemplo, ele pode até ouvir o conselho, depois chegar, porque isso já aconteceu comigo, sabe? De ouvir algumas demandas, os corajosos que estão no CMDCA vão presenciar isso em algum momento, do conselho, e ter que dizer assim para eles, então, mas não vai dar. Né? Isso faz parte, né? Existe, sempre fala assim, tem uma distância entre o ideal e o possível, né? Então, em algum momento, ele não vai sempre dizer amém para o conselho, porque ele é o gestor da pasta, né? Mas é só levar para ele que ele poderia ter nos... Não é nem consultado, gente, não é nem isso, né? Porque parece hierarquia, né? Mas conversar, conversar. A gente é parceiro, né? E, Almir, respira, tá bom? Porque não aceita. Quer dizer, você já não sei, eu aceito o seu pedido de exoneração, tá bom? É isso. Bom, se me permitem, eu gostaria de falar. Tá difícil de você falar ainda aí. Tá vendo só? Tá complicado, né? Eu compreendo, né, que as coisas acontecem de maneiras que às vezes saem do controle, de verdade. E, de certa forma, eu também compreendo a indignação do Almir em relação a isso, porque, como disse a Daisy, o que mais pegou foi exatamente como que como que se pensa essa questão de parceria. Entende-se que a parceria é uma coisa muito importante, mas qual a importância que se dá, né, em relação a isso? Eu entendo que é um processo de construção, né, da parte do poder público em relação, né, ao secretário de Cultura e Turismo, mas eu também acredito que fica muito velado, ou talvez esquecido, não sei se propositalmente ou não, todas as demandas e todas as dores, né, e as mágoas que já vem de um tempo, que este conselho ele trabalha há muito tempo. Na fala do próprio William, ele está lá de passagem, assim como todos os outros estiveram de passagem, assim como todos nós estamos de passagem, só que a figura Conselho Municipal de Cultura de Pirassununga em si, carrega essas demandas há muito tempo. Há muito tempo. E eu acredito que a partir do momento que qualquer gestor, né, entra num cargo e assume suas responsabilidades
ignorar talvez, ou talvez não se sensibilizar o suficiente com esse tipo de demanda, é um tanto insensível, para não falar perigoso, né? Porque os ânimos se alteram, né? Eu acho que a posição mais sábia aqui nessa situação é o seguinte: a proposição da Joyce foi ótima. Vamos encerrar, a gente para, pensa, revê, porque estamos sendo gravados, né? E a partir disso a gente volta com novo fôlego, com nova coisa para poder trazer, porque eu acredito que o objetivo final dessa parceria, independente de que grau que ela leva ou não de importância, seja para um lado, seja para o outro, seja com dependência, codependência, ou o que seja, é achar soluções práticas, né, possíveis, como diz a Daisy, para solucionar essas demandas, né, que vêm da população em relação à cultura, no nosso caso, né? É isso. Bom, Almir, gostaria de falar mais alguma coisa ainda hoje? A Samantha pediu a palavra Gente, também. para mim, a Aí... fala do secretário ela foi explícita, eu não vejo maquiagem nenhuma nisso, ele foi muito claro no que ele estava pensando. Todo mundo aqui sabe que a gente vem lutando com a cultura desde o começo do ano. Houve mudança de gestor, isso não tem que ter melindre de ninguém, como disse, quem define as cartas é o prefeito. Então, assim, ele que arque com essa responsabilidade de dizer mais para frente se a cultura aconteceu, se a cultura não aconteceu. Eu não sei, eu posso falar por mim. Eu não engoli essa história, eu não me senti bem, porque o que a gente mais faz nesse conselho aqui é democratizar as coisas. É mandar recadinho no WhatsApp, recadinho particular. Eu vivo falando com artistas no particular, gente, participem da reunião. Gente que não é conselheiro. Imagina conselheiro, porque a gente sempre está chamando. Então, assim, e ainda não há participação, não é de hoje, que às vezes me dá umas coisas assim, eu vou na rede e falo assim, olha, não dá para contar com os artistas de Pirassununga, porque quando existe um mecanismo que dá dinheiro, o povo aparece. Agora, enquanto isso não acontece, deixa que os outros trabalhem. Eu posso falar por mim, eu sou uma pessoa que me dedico, que eu vou, que eu faço, que eu corro atrás. Na última sessão, por exemplo, a gente estava vendo a questão de editais aí para trazer para a cidade, para os artistas, para dar dinheiro para o povo. E aí a gente, participa, existe uma dificuldade. E eu me coloquei e falei assim, gente, eu não posso, eu estou com dificuldades, eu tenho muitos trabalhos, muitas frentes. No dia seguinte eu estava chamando a Joyce, o que você precisa? Falou, mandei foto para ela de onde eu estava passando, porque eu fico ligada, a coisa tem que acontecer, a coisa tem que rolar, só que isso não é de mim. Isso tem que vir das prefeituras, isso tem que vir da Secretaria de Cultura. E ter um conselho atuante como Conselho de Cultura teria que ser glorificado, entendeu? Ele teria, assim, não estou falando que ele tem que reverenciar, que ele tem que pedir autorizações e análise, não, é trabalhar com uma parceria mesmo, assim, gente, vocês estão tão atuantes, vem aqui comigo, eu estou com um problema aqui, assim, ó, o que a gente faz disso? Nós estamos aqui, gente, participando mês a mês, e eu não faltei em nenhuma, porque eu acho uma responsa assumir uma presidência e você faltar da sessão, porque daí como é que você vê o andamento das coisas? Então, eu sei do que eu estou falando, eu tenho propriedade do que eu penso e do que eu faço. Assim, achei que fosse dar uma discussão leve, sim, por conta do contexto, até foi uma conversa na rede social que eu coloquei, minha opinião, porque eu tive grupos de teatro dentro do Barracão de Tumiquim, praticando ensaios, praticando apresentações, e de dança, de teatro, eu vi exposição, eu participei de oficinas culturais dentro do Barracão de Tumiquim, que era uma exposição extremamente, como que fala, Samantha, você que, ou alguém da artes visuais, artes plásticas, e o Rafa também, abstrata, a gente estava trabalhando no Antônio Arthur, então ninguém queria o teatro Cacilda Becker, estilizado, cheio de cera no piso, com poltronas lindas e sem poeiras. Não era isso, era cadeira pendurada no teto, entendeu? Então, sabe, e a gente não estava... E a gente não estava nem falando em quesito de apresentação, a gente está falando em quesito de construção, de sustentar o artista no espaço que ele precisa. Houve uma época que eu sempre falava assim, artista não tem que depender de prefeitura, e eu tinha razão, porque olha a merda que está saindo, entendeu? Porque quando a gente tem que falar que tem que dar estrutura, a gente está entendendo que não precisa. Então, eu sempre tive razão de falar que a gente tinha que ensaiar na garagem, na casa do vizinho, pedir emprestado o pátio da escola, que era o que a gente fazia com o grupo.
E aí as coisas aconteciam, aí você ia lá na secretaria solicitar o teatro para apresentação. O meu grupo nunca foi negado, não sei os outros. Mas, assim, eu sempre tive as portas abertas e, sabe, não tive problemas com isso. Agora, e quando o Pedro vem e traz a fala dele, que, poxa, mas o conselho não está por dentro, não está junto, não está... Porque a gente ia dizer também a necessidade amigavelmente, olha, mas né, então, e se a gente pensar também um pouco mais além disso? Não só de artesãos, porque assim, o ano inteiro aquilo ali fica fechado, é um desperdício mesmo ficar fechado aquilo, precisa ter atividade permanente, que venha o artesanato, que venha o teatro, que venha a dança, que venham todos. Entendeu? Era isso que a gente estava dizendo. Então, olha, será que a gente também não pode participar? A fala dele me foi muito enfática. Ele falou no final da fala, não sei se vocês ouviram, sinto muito, lá vai ser para artesãos. Então, assim, é uma determinação, uma definição, conselho zero. Não preciso da sua opinião, não preciso da sua ajuda e nem da sua dica. É isso que eu entendi, gente. E ele foi claro, não trabalho para conselho. Eu vejo o contrário, porque eles sempre me falaram diferente da lei. O conselho é parte integrante da Secretaria de Cultura, né? Que inclusive isso dá duplas interpretações, né? Que então a gente tem que receber para trabalhar aqui no conselho, essas horas todas que a gente está aqui atuando, tá? Sei lá, sabe? Eu não brinco em serviço, né? A gente tem correria, está se falando de madrugada, de tarde, de noite, final de semana, para ver as coisas acontecerem. Então, o mínimo que precisa acontecer é vir isso da Secretaria de Cultura também. E eu não senti isso, não estou com vontade, não estou com tesão, e não sei, não posso responder por mim agora, mas minha vontade é não permanecer e vocês pensarem numa nova presidência. Samantha pede a palavra, em seguida o Machado, e a Luciene está pedindo como convidada. Samantha? Tira essa tela aí, por favor, para eu ver o Almir. Obrigada. Na verdade, o que eu queria dizer é o seguinte, quando vocês dois começaram a se falar ao mesmo tempo, muita coisa, eu tô falando por mim, tá? Muita coisa, eu pesquei algumas frases dele, sim, e palavras soltas, e também de você. Então, assim, a hora que alguém achou uma brecha, não necessariamente para interromper, mas para intervir ou até para apoiar, seja lá o que fosse, né, ou para discordar, foi quando a Joyce conseguiu falar. O fato, eu tô falando por mim, tá? Exclusivamente é por quem eu posso falar. O fato de eu ter ficado quieta, vamos dizer assim, bem entre aspas, assistindo de camarote, era angustiante, porque assim, é diferente de uma reunião presencial, eu não conseguia me meter no meio, porque vocês dois não estavam se escutando no sentido de parar, né? Porque precisava ser dito uma série de coisas. E eu entendo quando os ânimos se exaltam. Eu acho que, na verdade, isso tudo já teria acontecido há muito tempo atrás. Mas eu abri tudo isso para querer dizer o seguinte... eu acho que a gente precisa ter um olhar para Pirassununga, entendendo que é uma cidade pequena, onde não necessariamente a gente vai ter um lugar para orquestra, um lugar para teatro, um lugar para artesanato. A gente precisa pensar em espaços híbridos. Quando ele fala, quero transformar a estação ferroviária, né, a FEPASA, numa casa de cultura. Na verdade, a gente teria que ter muitas casas de cultura. Essa poderia, assim, não deu tempo de conseguir propor ideias. Porque, e aí eu até posso chegar onde a Daisy disse, que ele poderia ouvir todas as demandas e falar, tá bom, senta lá, Cláudia, agradeço tudo que vocês falaram, mas realmente o projeto é a Casa do Artesão. Mas pelo menos ele teria ouvido a demanda de muitos setoriais. Então, é assim, teatro não se faz mais dentro só de um palco italiano. Artesanato não se faz só dentro de um galpão rústico, né? Se as meninas do artesanato amanhã ou depois tiverem uma convenção estadual de artesanato, não vai ser no Dito Miquim, vai ser no centro de convenções, elas vão ocupar 700 e tantos lugares com um palco iluminado e, sei lá, eu convidar um mestre de cerimônias para falar e vai ser um evento de artesanato. O teatro, por sua infinitas vezes, né, assim, e dança também, é porque ele, por acaso, ele perguntou, entre muitas aspas, para a pessoa errada e entendeu que aquelas duas opiniões valeriam como um setorial inteiro, né? Não porque a gente desqualifica o tempo de trabalho, eles são renomadíssimos, né, no que eles fazem e são muito competentes, mas em momento nenhum eles falaram, William, acho complicado, mas deixa eu perguntar para a galera do conselho que tem mais gente de dança, pode ser que tem gente que
que se interesse. Para resumir, o que eu estou querendo dizer é, a gente poderia ter acabado com essa discussão se ele nos ouvisse nesse sentido de dialogar mesmo, não de acatar o que o conselho tem a dizer, porque eu teria uma ideia. Pode ser a casa da artesania, não precisa ser do artesão, né? Porque não é o homem, não é a mulher, e sim o produto artesanal em si. Poderia ser o galpão artesanal, e dentro do galpão tem um espaço híbrido, aonde ou era antigamente o tablado, ou onde era o palco. Ator e atriz não precisa nem de palco para fazer o que precisa ser feito. A gente precisa de gente assistindo. Eu não preciso que lá dentro tenha um palco, como eu não preciso que no Cacilda Becker tenham... não que a gente não precise desses lugares, tá, gente? Mas é que a gente não está fadado a um tipo de lugar só para executar a nossa arte. E aí, o que me chateia mais não é quando ele fala que ele não trabalha para o conselho, porque na verdade ele só não entendeu que o conselho é parceiro. O que me chateia, e acho que a gente tem que ter um olhar cuidadoso, é quando... Perdi o fio do raciocínio porque eu fui explicar um negócio e daí me perdi, mas enfim, é só para dizer assim, a gente precisa de espaços múltiplos e híbridos. O Cacilda Becker tem que receber outros eventos que não sejam de teatro. O Dona Belila tem que receber grupos que precisam de residência artística e que isso seja cíclico. Nos 3 primeiros meses está com a companhia A, nos 3 segundos meses, no segundo trimestre está com a companhia B. E ele pode, o instrumento público, ele pode dar sim, quando ele fala assim, eu não posso dar lugar de ensaio para todo mundo ao mesmo tempo, de forma concomitante, não pode. Mas se você fizer um processo democrático de residência artística, durante um ano inteiro, pelo menos esses espaços vão ser usados para ensaio, de qualquer natureza, né? De qualquer arte. Então, na verdade, o que faltou era só lhe perguntar o que vocês acham. E não quer dizer que ele fosse acatar. Ele poderia falar, entendi o que vocês acham, então ele vai entender qual é a demanda. Talvez ele não vai abrir mão do sonho dele daquele galpão virar um lugar só para o artesão. Ele vai falar, olha, gente, eu entendi a demanda agora nesse primeiro passo como gestor, ok, vou fazer o que eu já tinha pensado, mas já entendi que vocês precisam disso, então vamos fazer isso naquele outro lugar X, sei lá. Mas é que é uma cabeça que acha que teatro precisa de Cacilda Becker. A gente, sabe? O último lugar aqui em Pirassununga onde eu fiz teatro e onde eu levei os meus alunos foi no Cacilda Becker. Eu levei no Jardim da USP, eu levei dentro do galpão do Dona Belila, eu levei para o meio da praça, eu levei para o Bodeguita Bar, que é um casarão antigo, eu levei para uma infinidade de lugares que não tem absolutamente nada a ver com o palco italiano. Então é uma cabeça mais que entende tal, porque não perguntou. É mais tradicional, mas é só porque não perguntou. Agora que vai ser do artesão, vocês do teatro querem ensaiar lá dentro? Não, a gente sempre quis. E por muito tempo ensaiou lá dentro. Foi isso que eu tentei dizer, né, na fala. Assim, no meio desse negócio, é difícil. E até repriso aqui, porque o que acontece? A fala do William, assim, muito pertinente, ele traz um conhecimento de muitas coisas, de muitos fatos, e com isso ele traz uma oratória muito imponente, muito de tom de voz que de fato você disse, eu não consegui ouvir nenhum nem outro, porque assim, eu tinha que falar, porque senão ele não ia me deixar falar, e o tempo da reunião ia vencer, porque inclusive eu estava respeitando ele, que tinha que sair por conta da mãe, de fazer os cuidados com a mãe. Então eu precisava falar, porque inclusive estava subestimando eu de conhecer os próprios artistas da cidade. Eu sei quem é Carlinhos, eu sei quem é Marquinhos, e sei como é a atuação de cada um dentro do município ou não. Porque o Carlinhos esteve na última reunião porque estavam falando sobre editais. Porque dali para trás não apareceu mais. Então, gente, isso é uma consciência coletiva. Nós estamos aqui, salva o artesanato que está presente, a Luciene, que é uma convidada, os outros que estão aqui sabem disso. É fato. Então, assim, nós estamos fazendo papel de palhaço, de idiota, trabalhando à toa, perdendo... Olha quantas horas nós estamos aqui nessa sessão hoje para tratar disso. E assim, eu me ofendo sim, pode ser uma mimimi, sei lá como que vocês querem caracterizar, mas não entendo essa concepção, porque assim, se existe um conselho eleito e um setorial eleito, não tem necessidade, Samantha, dele, então deixa eu ouvir mais uns artistas aqui e tal, porque já existe essa esfera, e a gente foi eleito justamente por essa representatividade. Se você foi votada para estar... Ele ainda não entendeu que a gente é um canal para isso. Porque quando precisa falar com senador, deputado, ele sabe que aquelas pessoas são representantes.
Ele não se eu não ligou, entendi. e outras pessoas não se ligam, talvez. Eu não estou dizendo que ele é o culpado, De maneira. mas como ele é o gestor da cultura, a gente tem que falar com Não, ele ele, né? entendeu, Samanta, sabe por quê? Nós estamos atuando com ele desde o dia 5 de janeiro, a gente já se apresentou Mas aí enquanto não quer dizer que ele conselho. considera que a gente seja as pessoas que foram eleitas pela Mas sua aí, classe né, artística. a gente pode falar com pessoas leigas, né? Não é o caso do William Ponciano. É Não, assim, ele não. entende muito Eu de também não políticas estou públicas, ele defendendo entende isso. O que eu estou muito. querendo dizer é que às vezes ele não está considerando. Ah, mas você está falando que fulano tem não sei quantos anos de carreira tem, é verdade. Mas ele não fala por toda a classe artística. Eu que sou da cadeira de teatro não posso falar por todo mundo. Se me Porque perguntar né, alguma coisa, eu vou nem falar, todo vai cheiro. esperar que eu vou perguntar para todo mundo e já te respondo, né? Exatamente. E assim, volto a reforçar aqui, o setorial de arte está presente ainda, não tem nada contra as meninas, mas assim, de fato a gente exercitou ano passado movimentos que davam dinheiro para o artista. Vocês do artesanato poderiam estar também junto com a gente, sendo contemplado, nós tivemos que devolver dinheiro para o governo. E o setorial de artesanato não estava. Nós chegamos a ligar para artistas. Olha, artista, faça inscrição da Lei Aldir Blanc. Está acontecendo, vai premiar artista, notoriedade. Você só precisa escrever o seu projeto, dizer que você é um destaque na cidade, no seu setorial. Não te... Gente, me salve se eu estiver errado. Acho que a Catier, que fez as bonecas, só, né, que caracteriza artesanato. Artesanato, artesania, enfim, só a Cartier e foi no edital 10, que era por projeto. Então, Nos assim, a gente outros dois não infelizmente teve nem gente inscrita. não Mas teve. E aí, tudo bem, quando eu me também não teve de exaltei, outros setoriais, viu? Isso não é uma competição. Na Não. verdade, eu só queria chamar a atenção aqui. A Cris e a Rô, como estão e quando eu me presentes, exaltei ali, eu disse que outras pessoas não sabiam, porque realmente, de fato, chegaram. Artesãos minha falaram assim, mas eu nem sabia da Lei de Blanc. Eu falei assim, então, mas a gente falou tanto ano passado e a gente tem representação no conselho. Então, o conselho, na minha concepção, é isso, gente. O que eu mais faço é assim, gente, vocês têm que participar das reuniões, chega junto, venha saber o que está acontecendo. Se tivesse mais artistas aqui hoje, eu não sei se eles iam ficar tão indignados quanto eu fiquei, mas que ia ter conhecimento dessa fala, ia, né? Acho que o Machado quer falar. Então, na verdade, só um pouquinho antes, Machado, só um instantinho, por favor. É só para ler aqui que o que a Cris e a Rô colocaram, que aqui, na verdade, o que o artesão precisa é um lugar para data fixa mensal, para que o público saiba que naquela data os artesãos estão ali. A Luciane Dani faz algumas considerações, Lu, eu vou pular, tá? E agora passo a palavra para o Machado. Boa noite, gente. Eu vou falar bem rapidinho, porque eu estou quase sem bateria aqui, meu carregador está no carro. Eu peguei essa discussão aí no meio do caminho, tá? Então eu vou aproveitar até que vai ficar gravado isso, o secretário vai ter oportunidade de ver isso também depois. De fato, esse pedido do Almir, de muitas outras pessoas, sempre ocorreram em anos anteriores. E principalmente eu, enquanto estive na secretaria, não é que eu era contra, eu era proibido de permitir que algo acontecesse lá, porque isso constava dentro do AVCB, do dito McQueen, que é proibido reunião de público lá dentro. Inclusive, uma vez o Almir esteve lá, fazendo um projeto lá dentro e tal. Nossa, eu fiquei lá dentro o tempo todo, tal, preocupado, porque eu sabia que aquilo não podia acontecer, né? Mas tinham autorizado tal, e eu estava chegando aquela hora ali ainda, então acabou acontecendo. Eu acho que é um pouco prematuro toda essa discussão, porque assim, primeiro, para que aconteça, para que isso se torne uma realidade, o que o William está querendo fazer, primeiro vai ter que ter uma auto-vistoria do Corpo de Bombeiros. O que eu conheço de bombeiro, pelo menos nos últimos 20 anos, nenhum comandante do bombeiro nunca autorizou qualquer coisa lá sem as adequações necessárias no prédio, que seria o quê? A porta que abre para fora, né? Os corrimão. O corrimão é uma coisa fácil de fazer nas escadarias do outro lado, né? Mas a porta que abre para fora é um empecilho, porque já entra naquela história lá de Condefá, enfim, daquelas coisas lá, que também não vai permitir essa mudança. Então, se um não permite mudar a porta e o outro não aceita
com a porta do jeito que está, como que se vai conseguir o AVCB? Numa conversa que eu tive com ele disse que vai conseguir através do tenente lá, André e tal. Não sei. Pode ser que não consiga e pode ser até que nada aconteça também. Porque é difícil falar que o bombeiro vai autorizar. Gente, eu conheço o bombeiro. Eu conheço o tenente do bombeiro. Os caras não botam, desculpe a expressão, não botam o deles na reta para ajudar ninguém, porque amanhã o cara quer ser promovido a capitão, o cara quer ser promovido a major. E um empecilho desse aí na carreira dele pode significar o regresso, ele regredir na carreira por conta de alguma coisa que ele autorizou que não podia. E assim, acima dele tem um capitão também que precisa autorizar, tem um coronel, enfim, tem um monte de coisa. Então, até se definir se consegue ou se não consegue adequar o prédio para tudo isso, eu acho que está sendo muito prematuro toda essa discussão, porque a gente nem sabe se realmente vai conseguir acontecer lá. Mas volto a dizer, o Almir sempre pediu sim, em anos anteriores, tá? E o Braga me consultava e eu sempre dizia, olha, no AVCB está escrito que não pode ter concentração de público lá dentro. E na Nenete era, vamos dizer assim, um acordo, entre aspas, porque eram só 4 dias. Por isso acabava acontecendo. Tá? Em relação ao Cineco também, tentamos reativá-lo através do Almir também, né? Tentamos fazer ele funcionar novamente e tal. Infelizmente não deu certo por conta de espaço físico que a gente não conseguiu encontrar. Tá? Então é isso, gente. Essa é a minha contribuição para hoje. Eu espero realmente que se consiga fazer todas as adequações e que se consiga essa liberação para que muita coisa possa acontecer lá dentro. Mas como bombeiro, eu acho muito, muito difícil de se acontecer sem que haja a reforma necessária. Tá bom? Obrigado. É isso, presidente. Acredito que Acho bom não contar muito mais que esse título, não. atualmente a Deise pede a palavra. Deise pede a palavra. Só um instantinho. Para de graça, Almir, você não vai sair do conselho, esse conselho não vai terminar, ele não vai fechar, ele é um órgão permanente, certo? E assim, eu entendo o seu cansaço, todo mundo compartilha com isso, né? Mas você não está sozinho. Eu acho que isso é muito importante que você saiba. Você tem um colegiado, tá bom? Então, vamos continuar juntos. Respira, que depois a gente conversa e, como a Joyce disse, a gente retoma o assunto. Agora, eu só pedi a palavra porque eu imaginava que tudo isso já estava assim, que esse espaço estava prestes a ser inaugurado já. É por isso que a gente está, quer dizer, uma coisa assim que precisa até tomar cuidado agora, porque, mas assim, que foi anunciada nos mesmos moldes que foi anunciado que o projeto Guri ia para o prédio da ANA. Então, acho que a gente está, assim, falando e brigando, assim, por uma coisa que talvez, felizmente, nem aconteça, né? Acho que passaram de novo aí a carroça na frente dos bois, né? Acho que foi isso, então. Isso é uma prática ruim, né? Porque gerou tanto desgaste e, de repente, para nada, né? É isso. Eu só pontuar que eu acho muito pertinente realmente, né? A gente entender esses padrões e compreender que realmente, tipo, as coisas não acontecem do dia para noite. Acho que o Machado foi muito técnico nisso, para acontecer isso, isso e isso. A Daisy também, para acontecer isso, isso e isso. A gente vem de muitos desejos e muitos anseios, só que para até tornar realidade, assim como as próprias meninas do artesanato colocaram aqui, né, um espaço e um cronograma, etc. Tal, tudo isso são de novo, eu volto, né? Eu sou chatão com isso, porque a gente tem que se apropriar do plano municipal de cultura, porque isso já está previsto, são coisas que estão lá, né? Então, eu acho que a parte bonita de tudo isso que aconteceu é que isso só nos faz ficar mais alertas
na nossa posição, e eu digo como cidadão, né? Na nossa posição como político mesmo, e político no sentido clássico, que é a questão de estar dentro das políticas públicas, o que é para todos em relação à cultura, né? Então, eu acho que esse é o papel essencial de nós como cidadãos, e estamos aqui, né, organizados junto com o poder público, que é super importante e rico, né, para que não aconteça esses desequilíbrios. É isso, pessoal, que eu tenho para falar e comentar, né, e reforçar também, tipo, que nenhum de vocês estão sozinhos, isso é um colegiado, reforço também, isso é muito importante, né, e é só, eu preciso dar aula, gente, sinto muito. E eu vou falar para vocês, viu? Não tem como estar só, viu, querido? Porque o meu filho dorme às 8. São 9h30. E nós estamos aqui. Porque a gente acredita nesse negócio, né? Cansa, cansa. Dá vontade de desistir várias vezes. Mas se você conseguir, respira fundo e repensa, né? Mas saiba que a gente está com você. Eu não digo realmente só comigo, que, por exemplo, a gente está tendo agora muitos movimentos de realização mesmo, né? Muitos, da Aldir Blanc, até com a questão agora dos outros editais, né? E ainda a questão aqui de desejos e anseios de fazer outras coisas. A minha percepção, que talvez seja o mais novo dentro desse rolê todo, é que talvez nunca tenha sido feito tanta coisa. Se o Rafa tivesse aqui, ele já me dá uns tapas na cara, né? Mas, tipo, a sensação que eu tenho é que em efeito de realização, né, nunca foi feito tanta coisa. Rafa, me perdoe, tá bom? É isso, gente. Vamos encerrar por aqui. Vamos descansar, jantar, dormir. Nada como o soninho para pôr as ideias em ordem. E a Amanhã gente tem. retoma. A gente vai lá para casa. Amanhã tem CMDCA, temos que participar também. E é muito conselho. E é isso, gente. Agradeço a participação de todos. Almir, se acalme. Precisamos de você. Estamos com você, eu mais que nunca. Te atormento todo dia. Gente, se a gente não se fala um dia, é estranho. E aí, tá tudo bem, né? Tem que se falar todo dia. E é isso. Tamo junto, fique em paz e até a próxima.